E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma das narrativas mais intensas e dramáticas da Bíblia, lá do livro de Ezequiel. É uma história sobre um povo em crise, um juízo que parece ser o fim de tudo e, quando ninguém mais espera, uma promessa de renovação que é simplesmente impressionante. Bom, a nossa história começa com algo bem chocante: um silêncio. Imagina só, os líderes de uma nação inteira vão buscar seu Deus e a resposta que eles recebem é nada. Silêncio total. E isso já levanta a grande questão que vai guiar a gente. Por que um Deus, em algum momento, se recusaria a falar com seu próprio povo? É aqui que a crise se instala de vez. Os anciões de Israel, ou seja, os líderes, chegam para buscar uma direção, uma palavra de orientação. Só que, em vez de respostas, o que eles encontram é um verdadeiro muro de silêncio. E a recusa é absoluta, é um não categórico. Pensa no choque. Os líderes de uma nação, provavelmente desesperados, batendo na porta e ouvindo um não, vou falar com vocês. A pergunta que fica é: o que pode ter acontecido para causar uma ruptura tão, mas tão profunda assim? A resposta para esse silêncio todo não está no momento presente. Para entender o porquê, a gente precisa voltar no tempo. A narrativa nos leva para uma longa e, vamos dizer, conturbada história, revelando um padrão de infidelidade que vem se repetindo há gerações. E o que a gente vê aqui é um ciclo bem trágico de rebelião. Não foi um erro isolado, sabe? Começou lá no Egito com a adoração de ídolos locais. Continuou no deserto quando a primeira geração que saiu de lá desrespeitou os sábados, que eram um pilar da aliança deles. Aí você pensa, bom, a próxima geração aprendeu, né? Que nada. Os filhos deles repetiram os mesmos erros. E mesmo depois de chegarem na Terra Prometida, a infidelidade continuou. É um padrão que tá, assim, muito enraizado. E no meio disso tudo surge um motivo central para as ações de Deus, tanto para salvar quanto para punir: a honra do seu próprio nome. Naquela cultura, o nome de um Deus estava ligado diretamente à sua reputação, ao seu poder. Então, quando o povo agia daquela forma, o nome de Deus acabava sendo, digamos, manchado entre as outras nações. A frase "fiz isso por amor do meu nome" aparece várias e várias vezes. Para a gente ter uma ideia da profundidade dessa traição, o texto usa uma alegoria familiar muito poderosa. Os reinos de Israel e Judá são retratados como duas irmãs. A mais nova, Jerusalém, viu a irmã mais velha, Samaria, ser punida pela infidelidade dela. Mas, em vez de aprender com o erro da irmã, ela se tornou ainda mais corrupta. É uma imagem bem forte, né? Pois é. Essa longa história de rebelião acaba chegando num ponto de ruptura. A conta chega. E as consequências vêm de uma forma bem intensa e violenta. Aquela recusa em ouvir agora se transforma numa ação inevitável. E o instrumento desse julgamento é uma espada. A descrição é de arrepiar. Não é uma espada qualquer, mas uma lâmina afiada para matança e polida para brilhar como um relâmpago. Ela é o símbolo da invasão devastadora que estava vindo pelo rei da Babilônia. A própria capital, Jerusalém, ganha um título terrível: a cidade sanguinária. E esse nome não é só por causa da violência física, mas pela corrupção moral e pela injustiça social que tinham contaminado todos os níveis da sociedade, dos líderes até o povo comum. E tem uma parábola que descreve isso de um jeito muito visual. Jerusalém é comparada a uma panela enferrujada. A sujeira, ou seja, o pecado, está tão impregnado nela que uma limpeza comum já não resolve. A única solução é colocar a panela vazia direto nas brasas para que o fogo bem intenso queime toda aquela ferrugem, toda aquela impureza até ela ser purificada. E um ponto crucial aqui é que esse juízo não se limita a Israel. Ele se espalha como uma onda, atingindo as nações vizinhas também. Tiro, a cidade comerciante super orgulhosa, o Egito, a grande potência da época, cada um deles também precisa prestar contas pelo seu orgulho e pela sua violência. Então, quando tudo parece perdido, no meio de toda essa destruição, a narrativa dá uma virada de 180 graus. O tom muda completamente. A gente sai da ira e entra na misericórdia, com uma das metáforas mais bonitas e reconfortantes de toda a Bíblia. Olha só que contraste. De um lado, os líderes de Israel. Eles são descritos como pastores que, em vez de cuidar do rebanho, só se aproveitavam dele. Do outro lado, vem a promessa de um pastor divino que vai intervir pessoalmente. Ele mesmo vai procurar, vai curar, vai enfaixar as feridas e cuidar de cada uma das suas ovelhas que se espalharam. Onde a liderança humana falhou, uma intervenção divina é prometida.
Mas a promessa final vai além de restaurar a terra ou a nação. Ela aponta para uma transformação muito mais profunda, uma mudança radical que acontece por dentro das próprias pessoas. Esse caminho para a renovação é um processo com 4 etapas bem claras. Primeiro, o povo vai ser reunido de volta. Depois, vai ser purificado. Mas a mudança principal acontece nos passos seguintes. Um coração de pedra vai ser arrancado e trocado por um de carne, e um espírito novo será colocado dentro deles. E essa aqui é a promessa central de tudo. Não é só uma reforma, é uma recriação. A ideia é trocar um coração de pedra, que é duro, frio, teimoso, que não responde, por um coração de carne, que é vivo, que sente, que pulsa e que é capaz de responder a Deus por uma motivação que vem de dentro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos, né? O que significa nos dias de hoje trocar um coração de pedra por um coração de carne? Essa antiga promessa de transformação continua ecoando, convidando a gente a refletir sobre o que é a verdadeira mudança humana. Obrigado por explorar essa história com a gente.